Meus irmãos, então vamos à palavra do nosso Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos concluir este capítulo, na noite de hoje. Iniciamos na semana passada, no domingo passado, e hoje vamos concluir. O tema para a mensagem de hoje é a ação de Deus em meio à adversidade. A ação de Deus em meio à adversidade. E nós vamos ler a partir do versículo 19 até o final do capítulo, que diz assim: Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando-os Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então vejam, irmãos, nessa narrativa escrita do livro de Atos pelo evangelista Lucas, ele nos mostra a ação de Deus em meio à adversidade. Porque Paulo e Silas, como nós vimos aqui, foram presos.
A razão dessa prisão, os irmãos já sabem, se dá porque eles tinham acabado de expulsar o demônio de uma jovem que vivia endemoniada, e essa jovem fazia adivinhação, né? E através da adivinhação lucrava os seus donos, né? Ela era escrava e os donos daquela jovem lucravam com as adivinhações que ela fazia. Quando Paulo, então, liberta aquela mulher daquela situação, a livrando do demônio, expulsando o demônio em nome de Jesus, aqueles senhores viram que a esperança de lucro deles se desfizera e, portanto, voaram em cima de Paulo e Silas, os agarraram e o arrastaram para a praça à presença das autoridades. Imaginem a cena. Isso se deu numa situação assim. Havia lá um local, essa praça que ele está citando aí, onde era um verdadeiro centro social, onde se fazia muitas coisas. Havia lá julgamentos, né? Quando se pegava alguém fazendo alguma coisa errada, se julgava ali naquela praça. As autoridades ficavam lá de plantão, né? Havia situações de socorrer pessoas em situação de mendicância. Então, tudo isso se dava ali naquela praça da cidade. E eles então chegaram lá, os pretores, que eram juízes, os chefes, e disseram assim aos pretores, né? Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Por que eles disseram isso? A cidade, com certeza, era uma cidade, província, era Filipos, né? E tinha aquela situação ali de que era uma cidade governada pelo Império Romano. Então, a cidadania romana, quem tinha liberdade, tinha direitos, né, que essa cidadania lhes dava. No entanto, de fato, Paulo e Silas eram judeus, mas eles tinham a sua cidadania também romana, como ele vai dizer mais à frente, mas eles já pegaram essa questão de ser judeu para dizer que eles estavam perturbando a cidade. E vejam, qual foi a perturbação que eles fizeram? O que foi que Paulo e Silas fizeram que perturbaram a cidade? Libertaram uma pessoa de uma condição daquela, que estava, coitada, sofrendo, sendo usada pelo inimigo das almas, que era o diabo. E eles estão dizendo aqui que era simplesmente porque eles eram judeus e estavam ali perturbando a cidade. O coração daqueles homens era mau. Vejam que coração mau, porque eles não sequer citaram o porquê, o que seria essa perturbação. E ele diz mais, olha o que ele diz: propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque nós somos romanos. Então eles consideravam que aquela prática dos apóstolos ali, né, de Paulo e de Silas, de expulsar um demônio, né, que estava ligado à questão religiosa, espiritual, não era costume deles. Não é no nosso costume, né? O romano não tinha muito apego a essas questões, era um povo muito ligado à filosofia vazia, muito ligado à questão do culto ao corpo. Eles eram muito mais preocupados com questões ligadas à carne mesmo, os prazeres da carne. Eram os povos que gostavam das guerras, eram os povos que gostavam das vidas preguiça, pecaminosa, embebedeira e tudo mais, e festa, e aquela coisa toda, a curtição. Então, e eles viviam naquele costume ali. E nesse costume deles, eles tinham paz, né? Era a Pax Romana. Tinham paz, não tinha problema nenhum, todo mundo vivia bem, tranquilo. Mas chegaram esses judeus, pregando um Jesus, libertando pessoas e tirando o lucro dessas pessoas, daqueles homens. Então, eles estavam perturbando para eles, não é, a cidade, e aí instigou uma multidão, levantou-se, todo mundo unido contra Paulo e Silas, e também os pretores rasgaram os vestes, e aí diz: açoita eles, açoita com varas. Que sofrimento, né? Então, vejam, a princípio, Paulo e Silas estão aqui enfrentando uma adversidade muito grande, serem açoitados. E a razão para isso, uma injustiça.
uma fala injusta daqueles homens, uma acusação injusta, vazia. Eles estão perturbando aqui e vamos açoitar ele. Ninguém quis investigar, ninguém quis saber como é isso aí. Tem testemunha? Como é que ele perturbou a cidade? Não houve esse critério, não houve um indiciamento, não houve uma preocupação com um julgamento sério, justo, nada disso. Simplesmente o homem lá falou, os acusadores, e eles apanharam a adversidade deles. E depois de darem muitos açoites, depois de apanhar bastante, com certeza ficaram doloridos, ensanguentados, ainda fizeram dizer, olha, lança no cárcere, e ordenou o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Vejam só, que maldade. Para que essa segurança toda para dois homens que não eram criminosos, mas foram tratados como tal, homens que simplesmente estavam fazendo o bem, não é? Estavam fazendo o bem. Paulo e Silas fizeram o bem para aquela jovem. E eles agora estão sendo tratados como criminosos da pesada, porque quando se diz, olha, prenda lá em segurança, é uma prisão de segurança máxima. Porque tinha a área externa da prisão, onde se podia se comunicar, receber visita de familiar. E essa prisão aqui, que ele, olha, põe em segurança, é num lugar ainda mais interior do cárcere, do presídio. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Que maldade! Que adversidade terrível, né? Esses servos de Deus estão passando. Quem lê assim, a princípio, vai dizer, como é que pode, né? Os homens de Deus fez uma coisa tão boa, usou, em nome de Jesus, expulsou um demônio, e está sendo dessa maneira, sofrendo desse jeito. Pois é, o sofrimento injusto é possível na vida dos servos de Deus, como nós estamos vendo aqui. É possível você passar por uma situação injusta, um sofrimento, né? E não nos moldes desse aqui, mas de qualquer outro nos dias de hoje, ser acusado de uma coisa que você não fez, né? Ser alvo de mentiras, né? De uma língua maledicente, é um sofrimento para quem assim sofre com estas coisas. Você de repente está inocente, nem sem saber de nada, e de repente sabe que alguém espalhou uma fake news, né, que é a moda de hoje, sobre você, e aí a fofoca já correu, e é terrível a injustiça. Mas você sofre com isso. Mas qual foi a postura destes homens? Será que eles ficaram lá indignados, reclamando da vida na prisão, né? Doloridos ali, sofridos? Não, olha o que eles fizeram. Por volta da meia-noite, ninguém conseguia dormir, não tinha como, preso num tronco, todo cheio de dor, não tinha como dormir. Aí o que eles fizeram? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha, irmãos, oravam e cantavam louvores a Deus, numa prisão, todo moído, quebrado de açoite, e os pés presos no tronco. A gente tem tanta liberdade, para louvar e orar a Deus, e às vezes tem vergonha, ou então às vezes nem abre a boca. Mas veja, o homem estava preso, todo ensanguentado, dolorido, orando e cantando. É um grande exemplo para nós, que devemos ter ânimo e alegria de louvar e de orar a Deus, porque isso mostra a intimidade que eles tinham com Deus, isso mostra a sintonia que eles tinham com Deus, isso mostra a consciência de que eles sabiam a quem serviam a um Deus vivo e verdadeiro. Eles sabiam que uma hora ou outra o Deus que eles criam ia intervir, como interveio. E após esse período de louvor e oração, que serviu até de testemunho para os outros companheiros de prisão, os outros ficaram escutando e certamente comentando, esses homens estão loucos. Como é que pode estar preso lá no lugar mais pior da prisão, no interior da prisão, numa cela fria, naquela cela terrível lá, solitária,
e eles estão louvando, cantando. Resultado disso, de repente, sobreveio tamanho terremoto. Olha Deus respondendo aí. Tamanho terremoto, Deus agindo. Os irmãos estavam passando adversidade, presos, açoitados, e oravam e cantavam. O que é que aconteceu? Deus agiu, enviou um terremoto, abriu-se as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Todo mundo ficou ali livre. Mas olha só, o carcereiro desperta do sono. Então veja, a ação de Deus aqui nesse episódio. Primeiro, mostrar que o Deus Todo-Poderoso está sim atento a tudo o que está acontecendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que, segundo o seu propósito, é uma demonstração disso aqui. Todas as coisas, até mesmo essa situação de Paulo e Silas serem açoitados e presos, acabaram contribuindo para o bem. E tinha um objetivo isso tudo, a salvação do carcereiro. Aquele homem que com todo prazer pegou Paulo e Silas e levou lá para a prisão e colocou no tronco, de repente se acorda assustado com todo o barulho do terremoto e a situação. Quando ele olha para dentro da prisão, as abertas das portas estão, e ele já vai se matando. Vão me matar. Puxou a espada. E por que ele ia fazer isso? Porque a lei romana dizia que o guarda que estivesse responsável por um preso e esse preso escapasse, ele pagaria com a própria vida. Isso era a lei romana. Ele já sabia disso. Por isso, essa atitude dele. Já foi puxando da espada e já ia suicidar. Eu vou tirar logo minha vida para evitar o sofrimento que eu vou enfrentar aí na frente. E aí, supondo eles que os presos já tinham fugido, Paulo então bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O homem fica assustado, certamente, pede luz, o carcereiro, entra lá precipitadamente, trêmulo, se tremendo todo, e se prostra diante de Paulo e de Silas. E olha o que ele pergunta. Ele não fica perguntando, como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Não. Pelo decorrer da situação, parece-me que o homem percebeu que Paulo e Silas se tratavam de servos de Deus, que Deus estava agindo ali, que ele tanto pergunta assim: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ora, essa pergunta vinda do carcereiro, certamente ele havia ouvido falar do Evangelho. Ele ouviu a pregação do Evangelho feita por Paulo e Silas. Ele sabia, com certeza, que a prisão de Paulo e Silas não era por causa de perturbação, coisa nenhuma. É porque Paulo e Silas estavam anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. E agora, diante daquilo que acontecera, ele vem e pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí os apóstolos respondem, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Este era um dos objetivos de tudo isso que tinha acontecido com Paulo e Silas. Deus queria alcançar aquele carcereiro. Deus havia escolhido aquele carcereiro para ser salvo. Assim como já tinha feito com Lídia, há poucos tempos atrás, Lídia foi convertida em meio de uma reunião de oração. Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o que estava sendo pregado. Deus aqui moveu o coração do carcereiro para ele se debruçar diante dos apóstolos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Simples e objetivo, direto. Ele não ficou, olha, você vai ter que fazer isso, penitência, isso, aquilo, outro, tem que pagar uma quantia em dinheiro. Não. O que você tem que fazer, carcereiro, é crer no Senhor Jesus para ser salvo. É isso que tem que ser feito. E essa mesma expressão,
é dita para qualquer um que hoje fizer essa mesma pergunta. O que é que tem que ser feito para ser salvo? Se precisa crer no Senhor Jesus. E outra coisa importante aqui, nesse caso, Nesse caso do carcereiro, o objetivo de Deus era não só salvar a ele, mas também a toda a sua casa. Ele diz: se você crer no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Para que isso acontecesse, foi necessário fazer o que o versículo seguinte nos diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Está vendo, meus irmãos? Não foge dessa condição que Deus impôs a todos os homens. O que é preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Para se crer em Jesus, é preciso fazer o quê? Pregar a palavra. Romanos 10:17. A fé vem pela pregação. E a pregação? Pela palavra de Cristo. Foi exatamente isso que eles fizeram. Pregaram a palavra para o carcereiro e para todos os de sua casa. Com a pregação da palavra e a ação do Espírito, que Deus já havia definido que ia salvar mesmo, o carcereiro e sua família, todos ali creram. E todos então foram salvos. E logo depois a atitude muda, Aquele homem que havia certamente pegado Paulo e Silas e com prazer presidido eles ali, olha o que eles fazem agora. Naquela mesma hora da noite, de madrugada isso, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Olha, o homem que tinha uma função de prender e certamente menosprezar os presos, agora tem o prazer de acudir o servo do Senhor, lavando os vergalhões, com os vergões dos açoites, para aliviar as dores, para trazer um alívio e um conforto naqueles irmãos. Vejam, meus irmãos, a obra de Deus em meio à adversidade. Deus nunca abandona os seus servos. Pode até passar, como estamos vendo aqui que passa mesmo. O servo de Deus passa por dificuldade, como nós estamos vendo aqui, a adversidade. Mas o Senhor não abandona. E mais, em meio às adversidades, o Senhor usa os seus servos para cumprir o seu propósito. E aí nós temos esse relato e os diversos relatos de irmãos missionários que trabalharam também em lugares assim hostis e que foram recebidos de maneira hostil. As pessoas não queriam receber, estavam ameaçando e os irmãos ali permaneceram. E Deus fez o quê? Alcançou e salvou a vida de milhares e milhares de pessoas. Deus age assim, irmãos. Deus é soberano em meio às crises, às dificuldades, às adversidades. Deus, se Ele tiver propósito de salvar alguém, Ele vai salvar. Da mesma maneira que alguém também pode estar no leito de morte, mas se Deus não quiser salvar aquela pessoa, ela vai falecer daquele jeito. Porque a ação de Deus não depende de nós, não está em nós, está nele mesmo. Estou dizendo isso porque às vezes a gente acha assim, não, se eu fizer lá, eu vou lá e se eu fizer vai resolver. Não, se Deus quiser, Ele pode resolver. É se Deus quiser. Sempre é se Deus quiser. Como nós cantamos, Se Deus fizer alguma coisa, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Continua sendo Deus. Se Deus salvar uma alma, é o Deus que salva mesmo. Mas se Ele não quiser salvar aquela alma, continua sendo Deus. O que nós sabemos por informação bíblica é que Deus enviou seu Filho Jesus para salvar o seu povo. E por causa disso, Deus vai mover o que for preciso mover para salvar o seu povo. Ninguém vai impedir de Deus salvar o seu povo. Ninguém. E também ninguém vai impor a Deus que salve alguém que não seja povo dele. Deus não vai salvar quem não é seu povo, Ele só veio salvar o seu povo.
E essa é uma realidade, pode até ser duro. Às vezes tem gente que às vezes não gosta de ouvir essa colocação, mas a realidade é esta. Deus enviou Jesus para salvar o seu povo. E se você hoje crê no Senhor Jesus e está salvo, alegre-se, porque você foi escolhido por Deus para isso. A sua condição hoje aqui, a minha, é porque Deus nos escolheu para si. E no devido tempo, naquele dia que você ouviu a pregação do Evangelho e creu, foi naquele dia que você foi salvo. Foi aquele dia que Deus determinou para salvar você. E assim continuaremos nós. Pós-salvação, agora é vida. Viver esta realidade maravilhosa, bendita, gloriosa, de sermos chamados filhos de Deus, povo do Senhor. Reconhecendo que não foi mérito nosso, nunca foi, nem vai ser. Nem foi nosso, nem será de ninguém. O mérito é totalmente de Cristo, que deu a sua vida por nós. O carcereiro tinha sido alvo da graça de Deus. Foi alvo da graça de Deus. E foi salvo. Quando ele faz a pergunta, o Espírito Santo de Deus já está trabalhando em seu coração. E a resposta imediatamente vem. E ele imediatamente ouve a pregação e crê. E veja bem, não só ele, como também a sua família. Isso não quer dizer que com todo mundo é assim, né? Porque alguém pode dizer, mas então, pastor, eu creio, mas ninguém é crente lá em casa, só eu. Porque isso não quer dizer que é regra, não é com todo mundo assim. Às vezes Deus também só salva uma pessoa mesmo, numa família inteira. Tem famílias que Deus só salva uma pessoa, e aí? Né? A gente vai ficar agora se martirizando? Não. Ou vai dizer, não, Senhor, eu tenho que salvar todo mundo, porque o Senhor disse que quem crê será salvo, eu e a casa. O caso do carcereiro foi assim. Então Deus salva indivíduos e Deus salva famílias. Feliz de quem tenha toda a sua família salva. Né? E certamente, se fosse perguntar para todo mundo aqui, todo mundo ia dizer, a maior alegria minha seria que todos os meus familiares fossem crentes. Né? Irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, filhas, esposas, esposos. É o ideal, claro que é o ideal, que nossa família esteja aos pés de Cristo. É lógico que a gente tem que almejar isso, e é bom, e orar, e pedir a Deus por isso. Mas nós não podemos impor a Deus o que a gente não sabe. Dizer, Senhor, mas eu sou salvo, mas eu quero que o Senhor também salve minha mulher, salve minha filha, salve meu vizinho, salve todo mundo. Não é assim que deve ser feito. Mas você pode e deve orar assim, Senhor, se o Senhor me deu essa graça, eu peço, estenda essa graça também à minha família. Pode orar assim. Não, mas não querer impor. Eu determino que o Senhor faça. Ora, se você já foi salvo pela graça, a salvação da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, também é pela graça. Todo mundo aqui que é salvo pela graça, mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus. Então eu não posso transferir a minha fé para o outro, não tem como. Mas eu posso sim instruir o outro, pregar para o outro, evangelizar o outro, mostrar o caminho que é necessário para obter esta fé. É isso que os discípulos fizeram, os apóstolos, pregaram a palavra. É isso que nós temos que fazer. Evangelizar, pregar, falar de Jesus para as pessoas, pois nós já sabemos que somos hoje filhos de Deus em razão de que cremos em Jesus. Então, o que você tem que fazer? Pregar Jesus, falar de Cristo, mostrar o caminho da salvação. Quem receber, quem crê, será salvo. Quem não crê, vai continuar condenado. É assim que se propõe as Escrituras. Não há um outro caminho, não há um meio termo, não há um plano B. Tem um plano B. Se você não crê em Jesus, mas tem um plano B. Não tem. Ou se crê em Jesus para estar salvo, ou se não crê, para continuar perdido e morto em delitos e pecados.
Só existe essa possibilidade, essas duas. Então, resumindo, o Evangelho é isto. Você precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo. Se for do propósito de Deus, você e sua família, Deus também vai alcançar a sua família. Outra coisa, de repente, alguém pode dizer assim, quer logo de imediato. Também não é assim. Muitos eleitos de Deus são alcançados, mas leva tempo. Leva tempo para chegar lá. E por quê? Porque não está no nosso controle essas questões. O que está no nosso controle, no nosso dever, na nossa responsabilidade, é simplesmente fazer o que Deus mandou a gente fazer. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, pregando o Evangelho. Isso é o que a gente tem que fazer. Não queira inverter os papéis, assumir uma coisa que não cabe a você. Eu vou trabalhar para evangelizar, para converter as pessoas. Não, trabalhe para evangelizar as pessoas. A conversão é uma obra exclusivamente de Deus, porque é uma ação do Espírito. Então você trabalhe para evangelizar as pessoas. Isso sim, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Como é que está a nossa vida no dia a dia, na evangelização, no transmitir o Evangelho, nas ações, nas atitudes? Aí sim que você vai demonstrando uma maturidade espiritual, um crescimento, um desenvolvimento, porque você está a todo tempo preparado para testemunhar daquilo que você tem, da sua vida espiritual, da pessoa de Cristo. E isso o crente tem que ter no seu dia a dia. Não tem aquela coisa formal, olha, eu tenho que fazer um curso assim. Não, você precisa entender que se você já é de Cristo, a sua vida é como cristão. Por isso que Paulo disse, o meu viver agora é Cristo. Né? O meu viver é Cristo. Então, o que significa isso? Se o viver é Cristo? É um viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem nos dado e nos ensinado. Então aconteceu esse episódio. Deus agiu ali, em meio àquelas adversidades, e o carcereiro foi alcançado, e foi salvo, e foi batizado, toda a sua família. E outra coisa, então eles receberam aqueles irmãos na sua própria casa, deu alimento, né, pôs a mesa, e com todos os seus, olha, o carcereiro e com todos os seus, e olha o que aconteceu. Manifestava o quê? Grande alegria. E por que essa alegria? Por terem crido em Deus. A grande alegria deles foi terem crido em Deus. Diz a palavra de Deus que o céu fica em grande alegria, em júbilo, por um pecador que se arrepende. Um pecador. Se arrependeu, há um júbilo no céu, há uma alegria, os anjos ficam alegres, felizes. Imaginem uma família inteira, né? Uma alegria indizível. Eu lembro-me daquele dia também da minha profissão de fé, foi uma alegria indizível. Um sorriso assim no rosto e uma aparência feliz e alegria, porque é assim mesmo. Há uma ação do Espírito que dá essa alegria no coração. E você partilha dessa alegria e as pessoas perguntam, você está feliz, está alegre, está leve, alguma coisa aconteceu na sua vida? Aconteceu. Houve conversão, houve novo nascimento, porque cremos em Deus, cremos em Jesus, e isso traz alegria. Então, irmãos, a vida cristã tem que ser uma vida alegre, mesmo em meio à adversidade, porque a obra que Deus fez em você supera toda e qualquer adversidade. Pensa a satisfação de Paulo e Silas nesse episódio, depois de terem sofrido tanto, açoitado, preso. E aí agora ele vê a obra de Deus acontecendo ali na vida daquele homem, que foi o seu algoz, prendeu Paulo. Agora, olha a alegria dele, a alegria de Silas, a alegria no céu e a alegria daquela família, porque creram em Deus.
E então, na sequência do texto, para finalizar, a terceira e última parte, eles amanhecem o dia. Olha, tudo isso aconteceu na madrugada, né? Começou da meia-noite, quando eles estavam cantando e orando. Aí Deus abriu as portas, o carcereiro recebeu ali a sua conversão, sua família, tudo isso na madrugada, de meia-noite até amanhecer o dia. Olha só. Aí amanheceu o dia, os pretores enviaram oficiais de justiça, os chefes, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. O carcereiro ficou animado. Olha, Paulo, chegou aqui a notícia, você vai ficar livre, saia, pode sair, vai em paz. Agora, Paulo prevê a situação. Espera aí, não é assim não. Espera aí, vocês simplesmente me açoitaram, não houve nenhum processo formal, vocês me açoitaram publicamente, ou seja, fui envergonhado aí, humilhado na frente de todo mundo. E agora é assim, vai embora? Está tudo bem? Vai lá? Paulo, não é assim não. Mas isso aqui também foi estratégico de Paulo, viu? Ele fez questão de fazer isso para garantir a liberdade dos irmãos, para que os irmãos agora convertidos pudessem ter liberdade e o evangelho avançar. Essa atitude daqui foi muito importante, de Paulo. Eles, não, venham aqui, eles, pessoalmente, e venham eles me pôr em liberdade, aqueles que injustamente mandaram me açoitar, aqueles que mandaram me prender. E aí os oficiais de justiça foram e comunicaram aos chefes, os pretores, e esses então ficaram possuídos de temor. Olha aí, olha, já pesou, né, para eles. E agora? Porque eles souberam que ele se tratava de cidadãos romanos. E a lei romana também dizia que se alguém fosse preso injustamente, aqueles que prenderem injustamente iam pagar também. Então eles temeram. E agora? Um cidadão romano foi injustamente açoitado. Tiveram que ir lá se retratar. E foram. E ter com eles. E aí sim, pediram desculpas. É uma desculpa das autoridades que tiveram que pedir desculpa a um preso. Onde é que isso ia acontecer? Normalmente, né? Não vai acontecer. Imagine vocês, o juiz vindo e mandou soltar o preso, e o preso, não, eu só saio se o juiz vir aqui me pedir desculpa. Ué. E o juiz tem que vir diante do preso e dizer, me desculpe aí. Para um juiz fazer, e para isso aqui ter acontecido, é porque Paulo estava com a razão, e com a moral também, e a autoridade, para falar desta maneira. Isso porque quem estava agindo por meio de Paulo? Deus. O Senhor Deus agiu, dando a ele a sabedoria, o discernimento, para ele fazer exatamente como fez. E com isso aqui, Paulo estaria promovendo o evangelho na sequência. Então vejam, depois dele então terem pedido desculpas, olha o que eles disseram: relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Por favor, Paulo e Silas, deixe a cidade. Olha o medo. Saiam, pode ir, por favor, eu rogo a vocês. Vão, pode ir embora. E aí eles foram retirados do cárcere. Mas aí Paulo ficou tranquilo, se dirigiu à casa de Lídia, estava saindo da situação, veja, passou a noite em claro, né? Tudo isso aconteceu, ele precisava descansar um pouco, né? Dormir um pouco. Aí ele foi ainda para a casa de Lídia, e aí viu os irmãos e os confortaram. Olha aqui, o homem tinha acabado de ser açoitado, preso, mas viu a mão de Deus agindo para salvar uma vida e uma família inteira, e ainda teve forças para depois ir na casa da Lídia, que tinha também a recém-convertida, e dizem os comentaristas que talvez aquela senhorinha, aquela jovem também, adivinhadora, que foi liberta do espírito maligno, possivelmente estava ali entre os irmãos, quando eles aí, Lídia, e vendo os irmãos. Que irmãos são esses?
Era Lídia, a família de Lídia, o carcereiro, a família do carcereiro, a jovem que foi libertada, né? Se ela se converteu, estava ali. Era o grupo de irmãos que estava ali já se formando aquela comunidade, aquela congregação lá na cidade de Filipos. Então veja, em meio a tudo isso, uma grande adversidade, o Senhor Deus agiu. E agiu para mostrar que Ele continua sendo Deus. E ninguém vai impedir a ação de Deus quando Ele quer salvar uma alma, quando Ele quer salvar uma família, quando Ele quer salvar quem Ele quiser salvar. E graças a Deus, irmãos, diante dessa verdade que estamos vendo aqui, desse relato bíblico, nós podemos nos alegrar e dizer e ter a certeza que hoje somos o que somos pela graça de Deus. Deus nos salvou, Deus nos trouxe até aqui, Deus tem nos mostrado o que temos que fazer como crentes agora, viver agora uma vida com fidelidade, uma vida com alegria, uma vida com satisfação na presença do Senhor, o cuidado com o viver santo, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, através de nós, nossas vidas, igreja, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos chamados, irmãos, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então agora é o trabalho que temos que fazer, e muito trabalho temos que fazer ainda nesta cidade, pregando o Evangelho. Eu me sinto assim, motivado, quando vejo as histórias da palavra de Deus como esta, que nos mostram que nós nem passamos por situações tão difíceis como estas, mas por vezes não temos essa disposição. Temos tudo hoje, facilidades mil, para ir às pessoas, pregar o Evangelho, levar literatura, falar de Cristo. Temos, irmãos, essa condição, pela graça de Deus, e vamos aproveitar enquanto temos. Pode vir aí uma perseguição, pode vir uma situação que nos queira impedir de fazê-lo, mas como nós temos aprendido, não vamos arredar o pé, não vamos voltar atrás, não vamos retroceder, vamos avançar, pois Jesus disse que as portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja, porque a igreja é militante, ela está em luta constante, é uma luta, é uma batalha, é você enfrentar diversas situações no mundo aí hoje, que lhe impõe uma condição que você precisa estar ali firme, não se deixar abalar, como os apóstolos não se deixaram abalar, se sujeitaram à situação. Eles podiam ter gritado logo quando foram pegos para ser presos: opa, sou cidadão romano, para se livrar da prisão. Paulo podia ter feito isso, mas não fez. Se deixou ser preso, açoitado injustamente, recebeu calado, mas depois, o que é que ele fez? Não pode ser assim. Vai sair e ir embora assim? Não, venham aqui, peçam desculpa. Vocês fizeram errado, eu sou cidadão romano, tenho meus direitos de cidadão. Existe uma lei. Então, veja, ele usou a própria lei humana para se impor sobre aquelas autoridades e para mostrar que ele não era um qualquer, não eram meros homens ali, não, eram servos de Deus que tinham uma condição humana também que lhes dava esse direito. Por isso que a gente tem que viver, nós somos cidadãos, temos os nossos direitos de cidadãos, mas veja, nós temos uma cidadania celestial, que é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. E então, depois de tudo isso, eles partiram, seguiram viagem, e nós seguiremos essas viagens mais à frente, no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Continuaremos a ver a segunda viagem missionária de Paulo e de Silas. E hoje, irmãos, diante do que vimos aqui, a ação de Deus em meio à adversidade é que Deus continuará sustentando o seu povo, Deus continuará trazendo alegria aos nossos corações, Deus continuará promovendo em nós a satisfação de sermos chamados seus filhos e filhas, que, portanto, vamos viver como tal, para que o nome dele, do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que continua a operar
em meio às adversidades, Ele move o que Ele quiser mover para salvar o seu povo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Oremos. Receber a bênção. Senhor, nosso Deus, que a graça do Senhor seja sobre esse povo. Que a bênção do Senhor, ó Deus, recaia sobre a tua igreja. Que as consolações do Espírito Santo também venham sobre o teu povo, Pai. E que assim possamos gozar dessa felicidade que hoje o Senhor nos concede. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Deus, o teu povo, os daqui e os de longe, por toda a face da terra. É o que oramos assim, no nome santo de Jesus. Que a graça, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus, aqui e em toda a face da terra.